Sabe aquela sensação de que um filme foi feito só para ganhar dinheiro, sem muita alma? Pois é, o termo para isso é caça-níquel. E hoje a gente vai usar uma análise bem detalhada de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, o filme 31 do MCU, para entender direitinho como o filme pode acabar recebendo esse rótulo. Para começar, a crítica já chega com os dois pés no peito, né? Comparar o filme com Adão Negro é uma declaração e tanto. Isso já mostra que a análise não vai pegar leve e estabelece um tom bem crítico para o que a gente vai ver a seguir. Mas afinal, o que é um caça-níquel cinematográfico? Bom, segundo a definição que guia essa análise, é um filme que existe não porque havia uma grande ideia criativa, mas porque o estúdio precisava de mais um produto para manter a máquina funcionando. Pega-se um personagem que todo mundo gosta, mas sem realmente adicionar algo novo à jornada dele. Então, essa crítica toda se apoia em três grandes pilares. A gente vai passar por cada um deles, começando pelo mais básico de todos: o próprio herói. E o primeiro argumento é pesado. A ideia de que o Scott Lang, o nosso protagonista, foi esvaziado de tudo aquilo que fazia ele ser ele. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro, né? Olha a diferença. O Scott Lang, lá de 2015, era um ex-ladrão, cheio de conflitos, tentando ser um pai melhor. Já em Quantumania, ele é só um vingador famoso. Ele passa de um personagem ativo, que precisava usar suas habilidades para resolver problemas, para um cara que é quase um espectador passivo na própria aventura. Essa frase da crítica é perfeita. Resume tudo. A sensação é que o Scott Lang não toma as decisões que movem a história. Pelo contrário, ele é simplesmente arrastado pela correnteza da trama que a Marvel precisava contar. E o que isso quer dizer na prática? Que a história não depende dele. Ele é capturado, levado de um lado para o outro e as coisas acontecem com ele, não por causa dele. Dava para colocar quase qualquer outro herói ali no lugar dele e a trama principal funcionaria do mesmo jeito. E essa é a prova final. O filme até tenta dar a ele uma missão de roubo, mas recuperar algo para um vilão não é bem um roubo, né? A habilidade central dele, ser um mestre ladrão, vira só um detalhe, uma firula, sem peso nenhum na história. Ok, vamos para o segundo pilar dessa crítica. Agora o foco é no cenário do filme e em como ele, ironicamente, tira a graça do poder do Homem-Formiga. A análise bate martelo e diz que colocar a história toda no reino quântico foi a pior ideia do MCU até hoje. É uma acusação forte. Mas por que isso? A resposta é que essa escolha de cenário basicamente anula o conceito principal do herói. Pensa comigo, o que era tão legal no Homem-Formiga era o contraste de escala. Era ver ele minúsculo em um mundo gigante que a gente conhece. Só que, no reino quântico, tudo já é estranho, psicodélico e sem uma escala definida. Se tudo é esquisito, o poder de encolher perde completamente o impacto visual e a criatividade. É só lembrar das cenas do primeiro filme. A luta no trem de brinquedo, a fuga na banheira, aquilo era genial. Agora, em Quantumania, o que a gente tem é combate genérico num mundo alienígena feito de computação gráfica. Poderia ser uma cena de Star Wars, de Guardiões da Galáxia, de qualquer coisa, menos algo único do Homem-Formiga. Claro, para ser justo, a crítica aponta que existem sim alguns lampejos. Sabe, momentos bem pontuais em que o filme parece lembrar que o nome dele é Homem-Formiga, como a chegada das formigas superinteligentes. Mas são só momentos. E chegamos ao terceiro e último pilar do argumento, a ideia de que o filme não tem um propósito próprio. Ele foi basicamente sequestrado para servir de introdução para outra coisa. A história toda, do começo ao fim, é sobre o Kang. É a origem dele, o plano dele, o poder dele. O Homem-Formiga e a família estão lá só para assistir e reagir. Eles são o veículo pelo qual a gente conhece o verdadeiro protagonista do filme, que, no caso, é o vilão. O problema é que o filme não se decide. Ele não foca de verdade no Scott Lang, então a gente não se conecta com a jornada dele. Mas também não mergulha de cabeça na perspectiva do Kang. Fica nesse meio termo esquisito que, no fim das contas, enfraquece os dois lados. É só comparar com bons exemplos. O Cavaleiro das Trevas é, sem dúvida, um filme do Batman. Tudo gira em torno dele, das suas escolhas e dos seus dilemas. O Coringa é uma consequência das ações do Batman. O herói está no centro. Ou então, o contrário, Guerra Infinita é o filme do Thanos. A gente acompanha a jornada dele, o ponto de vista dele. Ele é o protagonista. Os Vingadores são os que reagem ao plano dele. É uma escolha clara de foco. Já Quantumania não faz nenhuma coisa, nem outra. Sem esse foco, o filme acaba soando, como diz a crítica, como um grande trailer de 2 horas para o próximo filme dos Vingadores. O propósito dele não é ele mesmo, é o que vem depois.
Então, para resumir, a receita de um caça-níquel cinematográfico com base nessa análise seria essa. Primeiro, você esvazia o herói. Depois, troca o que era único por um conteúdo genérico. E, por fim, sequestra o propósito do filme para que ele sirva apenas de propaganda para o próximo. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Quando um filme é feito com o objetivo principal de vender o próximo, ele está realmente servindo a quem? Ao público, que busca uma história completa? Ou está servindo apenas à própria franquia, que precisa continuar se alimentando? Fica aí a reflexão.